Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação a morte que nos traz vida em abundância. Amados, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em especial nos evangelhos, onde retrata a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que em muitas ocasiões Jesus está com seus discípulos ou com as pessoas que o seguiam. E ele está aplicando alguns ensinamentos na vida das pessoas. E normalmente Jesus usava de parábolas, de comparações, para que as pessoas pudessem entender ou até para que as pessoas pudessem não entender aquilo que estava acontecendo. Mas, normalmente, Jesus ele explicava as parábolas, principalmente para os discípulos. E esta parábola vai falar a respeito do seu ministério, do propósito de Jesus sobre as nossas vidas. E ele está dizendo aqui para os seus discípulos que é necessário que o Senhor Jesus, ele morresse, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. E é nesse sentido que esta palavra, ela vem falar conosco nesta manhã. Porque nós sabemos que a morte do Senhor Jesus, ela nos levou a uma condição de sermos inseridos agora na família de Deus. E não só isso, mas nos garantiu a vida eterna. Ou seja, a morte de uma única pessoa pôde nos dar tanta abundância, ou tantas vidas puderam desfrutar de tudo isso e podem desfrutar dessa morte. E é nesse sentido, amados, que a palavra de Deus nos fala nesta manhã. Às vezes, nós, no nosso relacionamento e no nosso dia a dia, nós acumulamos tantas coisas nas nossas vidas que acaba atrapalhando o nosso relacionamento e a nossa comunhão. E a palavra de Deus nesta manhã vem dizer para nós que essas coisas elas precisam morrer para que a vida possa ser restabelecida. Não só nos relacionamentos, mas a nossa própria vida de comunhão para com Deus. E é nesse sentido que esta palavra nos orienta nesta manhã, nos desafia. Davi, no Salmo 139, ele traz algo muito interessante para nós. Ele começa dizendo que nós temos que sondar o nosso coração. Nós precisamos olhar para a nossa vida e identificar aquelas coisas que estão prejudicando o nosso relacionamento com o nosso próximo ou o nosso relacionamento com Deus. E não deixar que no nosso coração se acumule coisas que não têm necessidades. É nesse sentido que Davi coloca para nós que nós precisamos sondar o nosso coração e esvaziar o nosso coração de coisas que nos faz mal, coisas que nos traz morte e não vida. E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, vamos acumulando isso. Às vezes nos nossos relacionamentos, nós ouvimos coisas que não agradam ao nosso coração e isso vai gerando uma mágoa no nosso coração, isso vai gerando uma tristeza. E às vezes nós deixamos de nos relacionar com as pessoas por coisas mínimas, mas que vão acumulando e depois isso traz grande tristeza. É nesse sentido que a palavra de Deus nos aconselha nesta manhã a deixar que isso morra, para que a vida volte à realidade. Por isso, amados, se existe alguma raiz de amargura no nosso coração, nós precisamos fazer com que isso morra, para que nasça, para que o amor se torne vida nos nossos relacionamentos. Às vezes também, levados pelo nosso dia a dia, nós começamos a olhar para a vida das pessoas
e ver aquelas pessoas que vão prosperando, vão tendo uma vida melhor do que nós, e às vezes nós sentimos inveja disso. E essa inveja, normalmente, ela nos traz tristeza também, nos tira a alegria do nosso coração, porque nós queremos ser igual aos outros. E a palavra de Deus diz que a única semelhança que nós temos que ter é com Deus. E essa inveja, às vezes, nos afasta até dos relacionamentos. Então nós precisamos também fazer com que a inveja morra, para que nasça em nós o espírito de cooperação, de nós podermos cooperar um com os outros, se alegrar na alegria dos outros, se alegrar na prosperidade dos outros. Não deixar que a inveja tome conta disso. E também fazer com que o nosso coração seja um coração limpo, prontos para perdoar. Não deixar que as coisas que acontecem no nosso dia a dia estraguem o nosso relacionamento com as pessoas e principalmente com Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não ama o próximo não pode amar a Deus. Então nós precisamos alimentar o nosso relacionamento de uma forma saudável, para que quando nós nos relacionamos bem com os nossos irmãos, nós também estamos com um relacionamento saudável com Deus. Por isso, nesta manhã, a palavra de Deus é exatamente nesse sentido. É nos alertar para fazer morrer em nós aquilo que atrapalha a nossa comunhão, para que nasça vida e essa vida seja em abundância, seja nos relacionamentos, seja nas atitudes ou em qualquer situação da nossa vida. Da mesma forma que o grão que cai na terra, ele morre e ele gera uma planta com muitos frutos, assim também deve ser a nossa vida para com Deus e para com os nossos irmãos. Por isso, amados, que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus nos fortaleça e que Ele possa nutrir esse relacionamento saudável entre cada um de nós. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado a abrir mão daquilo que para nós tem valor, mas para o reino do Senhor não tem. Para vivermos realmente uma vida alegre e saudável na presença dos irmãos e também com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, a abrir mão, Senhor Deus, de tudo isso e sermos, ó Deus, servos verdadeiros do Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos, cuida deles nesse dia, dê a eles um dia maravilhoso na tua presença. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu oro nesta manhã e abençoo a vida dos meus irmãos. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até uma próxima.